O vereador Miltinho Sardinha é o convidado hoje do programa Fala Câmara Entrevista, espaço para prestação de contas do parlamentar bauruense, exibido aqui pela TV Câmara Bauru. Vereador, obrigada pela presença. Obrigado mais uma vez vocês aí, sempre nos dando a possibilidade de prestar conta no mandato. Vamos lá, começar falando sobre o assunto da semana que o senhor trouxe à tribuna na sessão desta segunda-feira, que é a situação atual do aeroporto Mussa Tobias, que vem sofrendo entre aspas, sistemático desmonte em relação à redução do número de linhas e de voos de Bauru para várias cidades, em especial para capitais Brasília e São Paulo. Essa espécie de isolamento aéreo em que Bauru vem se encontrando hoje, o que isso representa estrategicamente para a cidade? Bauru, que é considerado aí por vários tempos o maior entroncamento rodoferroviário do país, poderia ser também um dos maiores entroncamentos aeroviários, né? E ali também, por que não hidroviário, né? Ali com a questão do intermodal de Pederneiras. É lamentável, na verdade, né? Uma cidade com uma população de quase 400 mil habitantes, uma região com quase 2 milhões de habitantes, né? Fica à mercê de aeroportos como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, porque aqui nós estamos no centro do estado e estamos sem nada. E agora, a partir do dia 28 de outubro, agora, os senhores ter ciência aí, muitos já têm, mas ter ciência. A partir do dia 28 de outubro, saem os voos de Congonhas, passam esses voos para Guarulhos, né? E a empresa alega que é para agradar os clientes, né? Eu, na verdade, eu vejo num conjunto, Lide, um retrocesso, né? Porque nós temos demanda. Todos os voos que saem do aeroporto Mussa Tobias, tanto para Campinas quanto para São Paulo, eles saem lotados e eles voltam lotados também. Na verdade, eu acho que teria que ser feito até um incentivo a mais para as agências de viagens, para comercializar, fazer, como não tem escala, faça um tipo ponte aérea, pô. Chega num valor legal para que as pessoas tenham acesso a voar, né? Os que já costumam voar. E detalhe, né? Nós precisamos, por ser centro do estado, e está a 200 quilômetros de Ribeirão Preto, que tem lá o aeroporto Leite Lopes, e o aeroporto estadual de São José do Rio Preto, 200 quilômetros, às vezes a gente precisa ir para Ribeirão para pegar um voo para Belo Horizonte. Não tem cabimento um negócio desse. Então a gente sai daqui e vai para São Paulo, Belo Horizonte. Aí tem que ir para Ribeirão Preto para pegar um voo para Belo Horizonte. Eu acho que tem coisa errada aí, tá? Eu não sei o que é, mas na tribuna eu fiz um comentário a respeito do envolvimento político para tentar resgatar isso daí, porque a empresa, a Latam e a Azul, basicamente eles que dão a ordem aí, ou recebem ordem, né? Ou recebem ordem de alguém, porque não é possível que a cada 6 meses a gente tenha alguma surpresa em relação ao Mussa Tobias. Vou só pontuar mais uma coisinha. É um aeroporto que tem uma estrutura, uma pista de 2.100 metros de extensão. O pátio dela são para 5 aeronaves de porte. Um exemplo, o Airbus A320 comporta, né, no seu estacionamento. A hora pátio em Bauru é a mais barata dos aeroportos do DAESP. Então, compensa você fazer um preço menor de passagem. Compensa você dormir aqui, as aeronaves dormir aqui em Bauru e no outro dia voar para qualquer lugar do país. Compensa, porque a hora pátio, vamos supor, aqui em Bauru é R$1. Lá em Congonhas são R$10. Em Guarulhos é 25. Só para você ter uma ideia da proporção. Então a gente precisa avaliar isso daí politicamente para verificar qual é a real possibilidade que, em vez de tirar os voos, por exemplo, agora estão querendo levar para Guarulhos. Tá, tudo bem.
vai mudar o horário de voo. Às vezes você chega em Guarulhos, você não consegue chegar em São Paulo para atender um cliente ou para fazer algum tipo de negócio. É assim, São Paulo você sabe, você entra, você não sabe, você sai, né? Não é igual aqui a nossa cidade. Então, São Paulo você entra, você não sabe, você sai. Então é complicado. E falaram que é para agradar clientes. Não sei que clientes estão querendo agradar aí, mas tudo bem. Agora, o que você também comentou é a questão da redução do número de linhas, embora os voos estejam sempre cheios, mesmo com um valor alto de tarifas, as passagens aéreas cobradas em Bauru não são baratas, e com essa ausência ou com essa escassez de oferta, muitas pessoas que precisam se deslocar com maior frequência a Brasília, por exemplo, a capital federal, acabam usando ônibus para ir até São Paulo e de São Paulo se deslocando por meio de voo, enfim. Justamente. De trânsito aéreo, enfim. É um negócio que não é bem explicado, na verdade, né? Eu vou te dar um exemplo. Você enche o tanque do seu carro e o seu carro que tem um motor bom, que gasta, vamos colocar que gaste. Você pega, você enche o tanque do seu carro com gasolina, você vai em Campinas, se bobear, você volta até a metade. Então você fez um investimento aí, eu falo investimento porque às vezes você vai a trabalho e você vai a alguma coisa. Então você está investindo para ir lá. Mas os pedágios ficam em torno de R$300. A Azul cobra em torno de R$800 a passagem de Bauru a Campinas. Não tem cabimento um negócio desse, Lídia. Não tem cabimento. Então, por exemplo, ele precisava chegar num consenso de valores. Chegar num consenso de valores. Por exemplo, você vai para Viracopos, você sai para o Nordeste, às vezes você sai até para Portugal, de lá sai alguma coisa, né? Mas assim, é um caminho mais fácil, mais rápido e mais caro, não tem condição. Compensa você sair daqui, pegar seu carro, abastecer, deixar no aeroporto, pagar a estada do estacionamento e não dá o preço do trecho. Não dá o preço do trecho. E come em Campinas lá. Não dá. Então a gente precisa rever essas coisas aí. Rever isso daí. A Azul tem uma política de preço, não é só aqui não. Mas ela tem essa política de preço em várias cidades, né? Que ela opera. Então, assim, para rever, pode ter certeza, aumenta a sua demanda, o número de voos pode aumentar também. Eu vou dar um exemplo, olha só como que são as coisas. Nós estamos aqui a 230 quilômetros de Ribeirão Preto e estamos a 200 quilômetros de São José do Rio Preto. Londrina é exato 100 quilômetros de Maringá. O entorno de Maringá, o entorno da cidade de Maringá, que hoje está com em torno de 450 mil habitantes, o entorno da cidade de Maringá é composta por cidades de 5 mil, 10 mil, tirando algumas bem pontuais ali, que é um pouquinho maior. Você pega Sarandi, que tem 100 mil habitantes, tal, Marialva, que tem uns 40, mas aqui não, aqui a gente tem Botucatu, Jaú, Avaré, Ibitinga, Lins, Marília, né? Então existe um conglomerado, Agudos, Lençóis Paulista, Barra Bonita. Então existe um conglomerado aí de cidades que poderia dar esse suporte, eu tenho certeza que dá esse suporte para o aeroporto de Bauru, até porque essas cidades não operam grandes empresas. Agora, cancelar voo, né? Levar o voo para Guarulhos, não tem cabimento. Deixa pelo menos de 5 voos que tem na semana, deixa pelo menos uns 2 em Congonhas, então, para fazer essa contrapartida. Então é complicado. E lá em Maringá são 17 voos por semana, 17 horários. Aqui são 5. Você pega Londrina, são 25. Então, assim, é uma disparidade muito grande num raio de 100 quilômetros cada uma. Agora a gente está falando de 200. Nós estamos no centro, não temos nada. Vai pagar R$800 para ir para Campinas? Não tem cabimento. Não tem cabimento. A gente precisa politicamente verificar qual é a real possibilidade de se movimentar isso daqui. É o quarto
aeroporto em cargas, em operação em cargas no estado, né? São vários voos fretados que saem da nossa cidade, todos lotados. Enfim, tem coisa errada aí. Vereadora, a gente sai agora do trânsito aéreo e fala um pouco do trânsito urbano. Você tem feito apontamentos sistemáticos sobre demandas e propostas de melhorias em vários pontos da cidade. Vou começar citando o ponto que é campeão de acidentes, segundo a própria Endurbe, que é a Praça do Relógio, ali na confluência da Duque de Caxias, aquela rotatória bem conturbada ali. Castelo Branco, que dá acesso à Zona Oeste, Venceslau Braz, que dá acesso a Bernardino de Campos, enfim. A sua proposta... uma proposta de uma saída, uma alternativa para tentar controlar o excesso de fluxo de veículos naquele local, é a instalação de um sistema de semáforos sincronizados. É o que existe. Ó, eu vou só fazer vou pontuar. Nada que é solicitado por esse vereador é coisa da carochinha. Não existe nada disso daí. Tudo que a gente solicita é porque alguém fez. Campo Grande fez. Então, por exemplo, se há um estudo que a legislação permita o uso de semáforos sincronizados, basicamente num mesmo caso específico que a cidade de Campo Grande tem uma avenida lá, por que não aqui? Agora, é o seguinte, será que já foi feito o estudo? Nós pedimos isso daí faz umas 2, 3 semanas atrás. Será que já foram lá estudar? Será que ligaram lá para saber qual o procedimento, né? Nós temos pessoas aí competentes aí que cuidam do nosso trânsito, mas acontece o seguinte, nós não temos retorno. Daí a gente pega e coloca na internet, os internautas querem saber o retorno e nós não temos. Então fica difícil. Então ali são Felicíssimo Antônio Pereira, Castelo Branco, a rua que você citou, Venceslau Braz, ela sai de uma parte da Bernardino de Campos, o acesso perto de um posto de gasolina, ela entra na Alfredo Maia e dá acesso às duas mãos da Duque. Então são 7 pontos de acesso no mesmo local. Numa rotatória, ela recebe somente 7 pontos de acesso. Aí o trânsito para mesmo, não tem condição, né? Em horário de pico. Agora, viu, Lídio, com o aumento da frota, né, que Bauru tem, né, uma per capita boa em relação a várias cidades do país aí, né? Uma per capita maior em relação à população e o número de veículos e motos, né? Bauru sempre teve sempre tem esse processo de expansão e esse número, né, que é bem bacana em relação às outras cidades, tal. Tem cidades até maiores que a nossa cidade, mas não tem a proporção de veículos que nós temos. Trava. Então a gente precisa verificar uma possibilidade de realmente melhorar aquela situação. Eu não sei se eu posso completar, mas assim, ó, as coisas são óbvias, né? Que a gente pede lá, eu sempre falo. 15 de novembro com Araújo Leite. Na Cussi Júnior com Araújo Leite existe um semáforo lá. Se me falarem que a Cussi Júnior, que esse semáforo está instalado há vários e vários anos ali, tem mais movimento que a 15 de novembro, que a gente solicitou o semáforo, não me engana. Então é tudo uma situação realmente de se tem ali embaixo, por que não tem na rua de cima com mais movimento, né? Com bem mais movimento. Outro detalhe é a Gerson França com a Comendador, essa rua que passa aqui do lado norte. Você chega lá a qualquer horário ali na Comendador, em horário de pico então nem se fala. É outra situação. Na Virgílio Malta existe o semáforo para você passar. Na Gerson França, não. Então, assim, ó, é uma no prego, tá no dedo. E a gente alerta, na verdade, para que os responsáveis tomem ciência e tenham consciência de que não é um pedido aleatório. Não é um pedido aleatório. É um pedido real.
E ali o pessoal tem um cuidado muito grande, por isso que não acontece muito acidente nesses 2 trechos aí que eu comentei, não se falando de acidente lá da Praça do Relógio, né? Mas esses 2 trechos que eu comentei, o pessoal já entra com medo. Então, cuidado redobrado, você não vai, né, fazer loucura. Mas necessita. Às vezes, como não existe índice de acidentes, não entra em estatística, né? Às vezes não é necessário, né? Mas... A contabilização é feita pelo número de acidentes, para instalação de semáforo ou não. Esse é o estudo, o embasamento é esse. Agora eu vou aproveitar e vou colar, já que você está falando com relação a semáforo, também na Nossa Senhora de Fátima você fez alguns apontamentos, não só com relação à dificuldade dos veículos em atravessarem a via, mas dos próprios pedestres. Quer dizer, que tentar atravessar a Nossa Senhora de Fátima em horário de pico é quase uma aventura. Charles Lindbergh chama a rua. Na verdade, ela tem... ela bifurca, né? Ou melhor, desculpa, ela cruza. São 2 ruas que cruzam a Nossa Senhora de Fátima, né? Uma delas é a Charles Lindbergh, que ela tem acesso aos világios. Ela pega um acesso que você sai nos világios. Ali é um transtorno total. Só para resumir a prosa. Nós solicitamos o estudo e um comerciante lá falou assim: vereador, fala para mim quantos vídeos o senhor quer que eu mande para você por semana. Só isso, só. De acidentes que ocorrem lá constantemente. Então, assim, ó, quando eu falo resumir a prosa, se duvida, eu mostro os vídeos. Se quiser, eu posso pedir a partir de agora e mando para os senhores aí, para avaliar se há uma necessidade ou não. Porque às vezes a gente fica discutindo aqui e acha que está pedindo demais, está falando demais. Não é nada disso. Peça os vídeos que eu lhe mando. Eu vou aproveitar aqui e fechar com mais 2 demandas que foram apontamentos seus aqui na tribuna da Câmara. Um deles é na Avenida Múcia Tobias e a sugestão é de criação da 3ª faixa de rolamento para acesso à via, vereador? É uma pequena 3ª faixa. Na hora que sai da rotatória, sai com 3. Na hora que o início da Múcia Tobias, sentido Colina Verde, Vila São Paulo, para quem vai sentido Arealva, no início ali, ele começa com 2 faixas. Na verdade, tem um espaço ali, um espaço bem pequeno mesmo, que daria para tirar um pequeno espaço ali para abrir a 3ª faixa, porque logo em seguida desse espaço existe uma saída para veículos. Então, se fizer isso daí, otimiza aí esses 30, 40 metros e mais uns 70 do acesso. Então, quem está entrando na rotatória e para pegar a Múcia Tobias, ele tem a 3ª faixa para continuar e depois sinaliza para ir para uma 2ª faixa, né? Então, a secretária de planejamento ficou de ir até o local, conversei com ela semana passada, cobrei 2 vezes já na tribuna e até agora eu não tive retorno. Lógico que é corrido a secretaria dela, às vezes é uma questão que para ela pode ser simples, mas a gente recebe as demandas e a população nos cobram o retorno, que ainda nós não tivemos, secretária. Agora, em 2 bairros mais afastados aqui da região central, que é o Núcleo Gasparini e a região ali do Jardim Flórida, a reivindicação é para a construção de uma pista de pedestres e ciclistas ali nos linhões, nos canteiros dos linhões de energia. Um projeto semelhante, você foi conhecer, teve acesso, já foi implementado em Sorocaba. Sim, existe em Sorocaba, é o que eu falo novamente. Se existe lá, pode existir aqui também, né? Se é alguma lei municipal, alguma coisa desse tipo que emperra, não justifica, porque já existe lá na cidade de Sorocaba, né? Então a gente pediu, inclusive até ilustramos nas imagens, a TV Câmara fez essa ilustração, ficou bem bacana por sinal, e na hora que você coloca na internet, o pessoal vê, né, fala, nossa, ficaria desse jeito e tal. E assim, são situações simples que dá para ser feito, né? E ali
especificamente no Flórida, vai entrar agora com recap, né? A partir logo que termina o processo eleitoral aí, porque deu uma parada, na verdade, a gente não sabe por quê também, mas tudo bem. Mas, enfim, fica bacana. E o Gasparini também, a Avenida do Linhão lá, que o pessoal usa muito para caminhar, né, Lídia? Então, uma faixa de ciclovia e uma faixa para as pessoas caminharem, fazer os seus exercícios, alguma coisa desse tipo aí, melhora bastante lá. Outra coisa só para pontuar, nós fizemos também e colocamos na tribuna o acesso pedindo o asfaltamento, são 3 quadras só, para desafogar a Comendador. É um acesso que é de terra, muita gente usa, mas por ser terra, tal, essas coisas aí, às vezes a pessoa não gosta de passar, mas tem bastante gente que usa, que sai do Estoril 5 e liga a Afonso José Aiello, ali, próximo ao condomínio, no condomínio Tivoli, né? Então é um acesso aí que a gente também fez a solicitação para o prefeito, para que verifique a possibilidade de asfaltar lá, para dar uma desafogada para quem faz esse trajeto, do Tivoli ao Estoril 5, passando pela linha férrea ali, no Parque das Nações, a rua é Luiz Ferrari. Bom, falando conosco hoje sobre trânsito urbano e trânsito aéreo, que nós recebemos aqui no programa Fala Câmara Entrevista, o vereador Miltinho Sardim, aqui nosso espaço de prestação de contas do parlamentar bauruense. Vereador, obrigada mais uma vez. Obrigado mais uma vez vocês, é o que eu sempre falo e repito, esse veículo de comunicação é excelente para que as pessoas saibam o que o vereador está fazendo, né? Compartilhem também, caso queiram, o que o vereador está fazendo, e a gente está à disposição nas redes sociais, no dia a dia, no posto de gasolina, no supermercado, na rua, onde vocês me encontrar, a gente está apto a atender as demandas que vocês nos sugerem aí. Nós reforçamos que o programa vai ao ar aqui pela TV Câmara, também em boletins, na programação da Rádio Câmara Bauru. E você ainda confere na íntegra na internet. É só procurar o canal da TV Câmara Bauru no YouTube. Obrigada e até a próxima.